Irmãos, ontem, os irmãos que não estavam aqui ontem, né, por alguma razão. Ontem nós falamos aqui, irmãos, sobre o Espírito Santo, que é essa pessoa a mais mal compreendida dentre as pessoas de Deus. Então, primeira coisa que eu destaquei algumas coisas ontem, que eu vou destacar aqui, não vou ficar falando toda hora. Ontem eu disse, eu só vou falar. E o que acontece? Em primeiro lugar, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, irmão. Então Deus não é o primeiro, aí tem o Jesus intermediário, depois teve o Espírito Santo que chegou depois, atrasado. Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, são três em um. Isso sempre foi difícil de discutir, primeiro lugar. Segundo lugar, a gente nem pode usar corretamente o termo trindade, porque a palavra de Deus não fala em trindade. A Bíblia fala sempre em Pai, Filho e Espírito Santo. E pronto, são três pessoas em um. Pastor, como é que eu vou entender? Você é três pessoas em um. Porque você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. O que é o espírito, irmão? É a sua dimensão eterna. Quando você canta, quando você chora, quando você se quebranta na presença de Deus, o que é? É a tua essência, que é o espírito. A tua vida está no teu espírito. Então, Adão era um boneco de barro, e a palavra de Deus diz que houve sobre ele um sopro. O que é sopro? Soprar significa pneuma ou ruar. É a mesma palavra de sopro, espírito, tudo isso inspiração. Porque a palavra expir, já no latim, é a palavra que dá origem a espírito, inspiração. Tudo isso relacionado à vida é o tal do expir, de onde vem a palavra espírito. Então, Adão recebeu o sopro de Deus e tornou-se o quê? Alma vivente. Ele já tinha alma, mas ele não tinha vida. Ou seja, a alma é a sua dimensão relacionada e responsável pelas suas emoções e a sua cognição. Quem está entendendo? Então nós somos três. Imagina o ovo, a gema, a clara e a casca. A casca é o nosso corpo. Quando a gente morrer, vai apodrecer. E a alma, ela é a nossa parte emocional, é a nossa parte cognitiva, os nossos sentimentos, tudo isso é relacionado à nossa alma. Este é o papel da nossa alma. Agora, o que somos eternamente é o nosso espírito. Então, a alma e o espírito são tão juntinhos, irmãos, que a Bíblia diz que somente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é capaz de separar o espírito da alma. Então eu não posso pegar um quadro, fazer um risco e falar, isso é a alma, isso é espírito. Por quê? Porque a alma influencia o espírito e o espírito influencia a alma. Então quando você recebe uma palavra de encorajamento, uma palavra profética, um decreto profético sobre a sua vida, isso muda o seu comportamento, ou seja, a tua alma passa a agir a respeito daquilo que teu espírito recebeu. E da mesma maneira, quando você está desanimado, está fraco, quando você foi ofendido, quando você está magoado, isso também influencia a sua espiritualidade. Porque você perde a vontade de vir para a igreja, você perde a vontade de orar. Então o espírito e a alma, eles atuam juntos. Assim como dentro do ovo, a gema e a clara estão juntos. Só que o que acontece, irmão? Antes do pintinho nascer, a gema vai aumentando e a clara vai perdendo espaço. Da mesma maneira como quanto mais amadurecemos na nossa fé, muito obrigado, irmã. Quanto mais amadurecemos na nossa fé, olha aqui para o tio. Quanto mais amadurecemos, mais a gema, que é o espírito, vai crescendo e a nossa alma, nós ficamos menos almáticos, ficamos menos sentimentais, ficamos mais espirituais. E tudo que a gente sente, percebe, lê, toda a nossa leitura, ela passa a ser madura e espiritual. Então, irmãos, é um crime o crente não conhecer o Espírito Santo, não andar no Espírito e não andar cheio do Espírito. É um descaso absurdo para com Deus, né? Para com esta pessoa de Deus. Não, é este fragmento de Deus. O Espírito estava lá na criação, né, pastor? Porque geralmente, nós já vimos tanto pastor falar, né? Deus foi responsável pela criação. O Antigo Testamento era Deus em cena.
o protagonismo de Deus. Nos evangelhos nós vemos Jesus em cena. Aí Atos capítulo 2, entra o Espírito Santo. Irmão, não é peça de teatro não, irmão. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava lá, irmão. E Jesus não entrou só em Mateus, não. O que nós lemos em João? No princípio era o verbo, é porque é a palavra, né, irmão? Na verdade, no princípio era a palavra. Colocar o nome verbo para ficar masculino, para combinar melhor com a figura de Jesus. Mas o original no princípio era a palavra que decretou a criação do mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, desde então, Jesus é Deus. Irmão, é tudo a mesma coisa. São habilidades diferentes. Assim como você tem um comportamento com a sua esposa, você tem uma habilidade profissional, você tem uma habilidade esportiva, são várias manifestações daquilo que você é, mas você é um só. Então quando a gente diz, olha aí, o Coca pedalou e ganhou a medalha, ninguém está falando o Coca, o bom marido, o dizimista. Não, ali nós estamos falando de um cara, de uma manifestação dele. Mas ele tem várias manifestações, assim como Deus tem várias manifestações, e que são tão independentes, tão fortes, tão poderosas, que parece realmente 3 personagens. Mas irmãos, é Deus. É Deus. E nós não podemos deixar o Espírito Santo por último. Então parece que Deus mandou Jesus, nos salvou e está tudo resolvido. Não, irmão. Você é salvo porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E Jesus ressuscitou, porque no livro de Romanos diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então perceba, irmão, quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então perceba, irmão, que o próprio Jesus, a vida dele é encharcada da manifestação do Pai e do Espírito Santo. E você acha que você é o bonzão e você vai conseguir viver plenamente a vontade de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida sem o Espírito Santo? Não dá. Então você precisa entender isso. Mais uma vez, pastor, mas eu não consigo ser espiritual, eu fico esperando o derramar, eu venho para a igreja, levanta, eu falo, o Espírito Santo vir. Não, irmão, é você que vai até o Espírito Santo. Existem casos pontuais na Bíblia em que o Espírito Santo se manifestou, mas geralmente foi a pessoa que buscou o Espírito Santo. A água não te bebe, é você que bebe a água. Você que tem sede, você vai até a água e bebe. Não é o mar que vai te invadir, é você que entra dentro da água. Então a mesma coisa, o Espírito Santo é uma decisão tua, de você buscar. Aí o cara diz, não, e quando o avivamento tomou a Inglaterra? Tomou a Inglaterra porque tinha gente buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca invadiu nenhum lugar onde as pessoas tivessem sede dele. Ele só vai onde o povo tem sede. Ele só vai onde as pessoas clamam. Ele só vai onde as pessoas querem a manifestação dele. Mas pastor, que coisa impressionante. Aí de repente você está pensando, pastor, mas é impressionante. Eu já ouvi isso várias vezes. Alguém falar assim, em primeiro lugar, primeiro ponto que eu coloquei aqui ontem, pastor Coca, que de repente está falando em enchei-vos do Espírito, e as pessoas têm aquela noção nossa, principalmente minha, que fui criado na santa, abençoada, gloriosa, poderosa e ungida Assembleia de Deus. Onde quando a gente falava de enchei-vos do Espírito, a gente já imaginava o culto pegando fogo, irmão. E graças a Deus, eu vi isso várias vezes, é maravilhoso. Aqueles cultos de avivamento, o culto, irmão. Hoje esse povo vai para o monte, fica lá 2 horinhas e volta. Quando eu era menino e adolescente na Assembleia de Deus, a gente já sábado, 7 horas da manhã, saía de lá meia-noite, irmão. Passava o dia sem comer, na presença do Senhor, só no fogo, buscando a face do Senhor. Não é buscando reteté, não tinha palhaçada. Não tinha misticismo. Era a face do Senhor, a glória do Senhor e a presença do Senhor. Você está aqui para quê? Para ver capim pegando fogo? Não, estou aqui para me derramar diante do Senhor. Se o capim pegar fogo, beleza. Se eu cair na unção, glória a Deus. Mas eu não vim aqui para cair nem para ver capim, que eu não sou jumento. Eu vim aqui para poder me derramar diante da presença de Deus. Então, irmão, entenda que a gente tem que descolar da nossa mente essa questão de manifestação do Espírito. É algo sobrenatural de uma noite de avivamento com luzes, fumaça e gente caindo no chão. Pode ter tudo isso, mas o avivamento não é um evento.
Avivamento é vidas quebrantadas diante do Senhor. É gente faminta, é gente clamando pelo Senhor, com vontade ou sem vontade. Porque a água, você não... Irmão, é difícil você sentir vontade de beber água. A maioria de nós não temos vontade de beber água. A gente bebe quando a garganta já está... E quando você sente sede, é porque a necessidade de água é muito grande, você sabe disso. O normal é você ter a disciplina de beber água. Por isso que tem até despertador para te avisar. Bebe água, rapaz, né? Tem até despertador, por quê? Mas não tem despertador dizendo, vai orar, crente sem vergonha. Não tem. Então, mas irmão, mas a nossa alma sente falta disso, né? Oh, meu Deus, senti que Deus falou só para os crentes sem vergonha agora. Inclusive eu. Ai, ai. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Falei em água, me deu sede. Gostei dessa água bem molhadinha, hein? Então, olha só, irmãos. Perceba aqui que o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa. O Espírito Santo não é um coadjuvante. Vendo aqui o Sérgio tocando pra caramba, né, irmão? Desde quando eu nasci que eu vejo o Sérgio tocando, né? Eu assisti ele na Rádio Nacional tocando no programa do Chacrinha. Então, zoação, Sérgio toca muito, hein, irmão? Essa guitarra aí, pelo amor de Deus, nem tá na mão. Ué, escondeu a guitarra? Ah, tá ali, beleza. Coisa boa, uma excelente guitarra na mão de um guitarrista fora da curva. E o que acontece, irmãos? Perceba, o Espírito Santo não é, por isso que eu falei do Sérgio, não é o hold que fica carregando a mala para a obra que Jesus vai fazer. Não, o Espírito Santo é da mesma estatura de Jesus. O Espírito Santo é a mesma estatura do Pai. Então, tudo que Jesus fez, Ele fez direcionado e debaixo da unção do Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. É os três em um o tempo todo, executivo. Agora, só para poder finalizar essa minha primeira explicação, para a gente entrar no texto, só para você ter uma ideia do quanto que a minha pregação vai demorar hoje. Então, olha só, é brincadeira, tá, irmãos? Eu não vou pregar até meio-dia, não. Então, olha aqui, irmãos. O desejo de Deus é tão grande de termos conexão com Ele, que Deus nos deu essa dimensão chamada espírito. Então, você é um espírito, por quê? Quando você morrer, tua carne vai apodrecer, a tua alma vai ficar de stand-by, você não vai precisar aprender mais nada, não vai precisar conversar com mais ninguém, não vai precisar se relacionar. Então, nada relacionado à sua alma, você vai usar mais. Então, se ela vai evaporar, não sei o que acontece, a Bíblia não diz. Mas você vai morrer e o seu espírito volta para Deus que o criou. Porque, na verdade, o seu espírito, que é essa dimensão tua, eterna, a única dimensão que é eterna, é essa que faz você se quebrantar na presença de Deus. É essa que faz você se sentir mal quando você fica muito tempo sem orar. Aí tem gente que diz, pastor, será que não é religiosidade? Quando eu fico muito tempo sem orar, eu fico com sentimento de culpa. Não é sentimento de culpa, não. É teu espírito sentindo falta da origem dele. Por isso que você sente esse vácuo. O Espírito Santo, ele sente. Assim como uma pessoa que não come, uma pessoa que não bebe, o Espírito Santo, ele sente falta do pão. E o que é o pão? Palavra, adoração e oração. O teu espírito, ele sente falta de se alimentar. Por isso que você não se sente bem. Quem aqui se sente mal quando não vem na igreja? Levante a mão aí, gente. É impressionante, né? Aí se a gente falar isso para alguém, não, é que você é religioso. Religioso coisa nenhuma, irmão. A igreja foi escolhida por Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, se não fosse necessário de igreja, né, André? Então o apóstolo Paulo foi um trouxa. Viajou, tomou surra, naufragou, tomou picada de cobra, só tomou ferro o apóstolo Paulo. Para quê? Para edificar as igrejas. E lá no Apocalipse nós vemos as 7 cartas para quem, irmão? Para Avan? Sim ou não? Avan, Cinemark, Cacau Show? Não, irmão. São 7 cartas para a igreja. Aí quer dizer, no Apocalipse, o anjo manda a carta para a igreja. O apóstolo Paulo funda a igreja. Jesus morre pela igreja. E vem o outro me dizer que igreja não tem importância. Pelo amor de Deus, é você agora que vai decidir o que tem importância, irmão? Quer dizer que o que Jesus fala, eu não estou nem aí. Ah, você acha que... Ah, então eu concordo contigo, irmão. Então não vou mais para a igreja, porque você disse que igreja não precisa mais. Que eu posso congregar em casa. Eu nunca vi isso, irmão. Eu nunca vi. A igreja sou eu. A Bíblia não diz isso, não. Você é parte da igreja. É igual um policial da Polícia Civil entrar aqui numa estrada de barro, achar uma mão cortada
Meu Deus, aí fotografa, o que vai sair no jornal? Foi achado um corpo? Sim ou não? Não, vai dizer uma mão, porque a mão é a mão, o corpo é corpo. Mão não é corpo. E a mão fora do corpo, ela apodrece. O corpo consegue viver sem a mão, mas a mão não consegue ficar perto do corpo. Então você é parte do corpo, você tem que congregar. Sim, senhor, deixa de frescura. E você veio hoje e vem de noite também. Para você não ser decepado. Então, irmãos, entenda aqui. Então Deus nos deu, repita comigo, espírito, alma e corpo. Então, só relembrando, o corpo vai apodrecer, a alma vai entrar em stand-by e o espírito volta para Deus. Por que Deus não deu o espírito, irmão? Que é a nossa dimensão que entra em contato com a eternidade. É a nossa única dimensão. O meu corpo não entra em contato com Deus. Ele pode ser tocado por Deus. A minha alma, ela é ministrada pela palavra de Deus e a minha alma se alegra no Senhor, porque é uma emoção. Agora, irmãos, quem é tocado é o meu espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário nascer na água e do espírito. Então por isso que é necessário você nascer. E a partir do momento que você nasce no espírito, você passa a viver na dependência do espírito, orientado pelo espírito, alinhado com o espírito para a glória de Deus. Agora só que coisa impressionante, João 4:24. E vem a hora e já chegou, em que o Pai procurará adoradores que o adorem em... Porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar, porque hoje é cada música mais linda que outra. É verdade ou não é, gente? Irmão, eu não gosto quem fala mal de worshipeiro, que é o nome que dão aí para esses novos ministros de louvor, essas novas músicas. Irmão, eu não gosto. Porque, irmão, é cada música mais linda que outra. Mas tem música feia. Irmão, mas sempre teve música feia. A gente comprava o LP, não era não, Sérgio? O LP vinha com 12 músicas, a gente cantava 3. Por que não cantava as outras? Porque não dava tempo? Não, porque era feia. O Inário tem 400 músicas, quanto que a gente canta? 30. Aí o pessoal diz, linda é música do Inário. Não, no Inário tem 30, no máximo 50 músicas bonitas. Para de enganar os outros, que eu cantei Inário metade da minha vida, então não vem me enganar. Ai, que na época do Koinonia, irmão, no Koinonia era a mesma coisa, tinha música linda, tinha música feia para dedéu. Eu ouvia assim, meu Deus, por que botaram isso no LP? É verdade, irmão. Então a gente tem que parar com esse negócio. Então hoje tem música feia e tem música linda. O Theo Rubia tem música bonita e o Theo Rubia tem música feia. Tem música, você, cruz credo, que isso, né? Aí você não canta, mas as músicas bonitas a gente canta. Mas por quê, irmão? A gente fica ligado com a emoção da música. Esse é o problema. Qual o problema da igreja? A igreja vem curtir a música. Aí eu gosto dessa música, eu não gosto dessa música. Aí eu não gosto daquela música. Irmão, me perdoa, I'm sorry, mas a música não é selecionada de acordo com o seu gosto. Aqui não é rádio, que você diz, queria ouvir a música tal. Não, não é não, irmão. Aqui os ministros oram e perguntam assim, o senhor está a fim de ouvir o quê? Aí ele manda a playlist dele para ele dizer, aqui no céu está tocando isso aí, se der para vocês entrarem aí na mesma vibe, na mesma frequência, no mesmo repertório, aí é maravilhoso. Por quê, irmão? Porque a adoração não é para você, a adoração é para o Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que parar de querer adorar a Deus com a emoção. A música que é legal para mim, a música que eu gosto. É claro que existem músicas espirituais que eu gosto, eu amo. Todas as músicas foram cantadas aqui hoje, cada uma melhor que a outra. E as que nós vamos cantar ainda, linda. As de ontem, maravilhosas. Tudo muito bom. Mas, irmãos, não é para tocar minha emoção. Não é para me deixar feliz, nem para me fazer chorar. Quem está entendendo isso, irmão? Por quê? Porque nós temos a dimensão, o Espírito. E a maior prova de que o crente não pode andar sem ser cheio do Espírito é que ele tem esse dispositivo dentro dele. O que é o nosso Espírito? É uma fagulha divina dentro de nós. É ela que nos impulsiona, ela que nos dirige, é ela que nos fala, é ela que nos encoraja e nos fortalece em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum, diga jamais, satisfarão os desejos da carne. Está vendo que aqui ele não está dando conselho? Viva no Espírito e não satisfaça. Ele está dizendo, viva no Espírito e você não vai satisfazer a vontade da carne, os desejos da carne. Por quê, irmão? O que é desejo da carne? Presta atenção aqui.
existe diferença entre desejo da carne e uma palavra que a gente quase não fala hoje, inclusive tiraram das Bíblias atuais. Quer dizer, tiraram porque ninguém entendia, ninguém sabia o que era, né? Aí facilitaram. Mas é uma palavra chamada concupiscência. O que é concupiscência? É desejo irrefreável. Então nós vemos aí os porta-aviões norte-americanos. O meu pai era da Marinha, no Rio de Janeiro. Já contei isso para vocês, lá quando vocês se reuniam no outro salão, né? E um porta-avião, obviamente ele tem uma pista curtinha e não é todo avião. Um Boeing não pousa num porta-avião. É só avião pequeno, extremamente veloz. Então quando o avião ele vai pousar, às vezes ele tenta pegar a pista, mas o avião, quando ele desce, ele joga um monte de gancho de aço. E tem uns cabos de aço estendidos no porta-avião. Então ele tenta ser fisgado. Aí no momento que ele é fisgado, você vê no filme, no Top Gun, o cara vai lá na frente do avião, aí depois o avião volta um pouquinho. Por quê? É o porta-avião. Então o que é isso? Ele tem um limite, ele é freado pelo cabo de aço. E o que é o desejo irrefreável? A concupiscência é o desejo irrefreável. É o desejo que o cara vai tentar decolar e depois se arrebenta lá na água. Por quê? Porque ele não conseguiu se controlar. Então aqui está garantindo para nós, minha gente, viva no Espírito, viva na dimensão do Espírito, viva na palavra de Deus, que é a palavra do Espírito, viva na oração, que é a academia do Espírito. E assim você vai viver de maneira que você não vai desenvolver em você o desejo da carne. Qual é o problema da carne, irmão? Presta atenção. A carne, no grego, é um termo chamado sarx, né? É igual sax, só que tem um R no meio, S-A-R-X. E o que ela é, gente? Conforme o doutor Russell Shedd, o maior teólogo brasileiro que já tivemos até hoje. A carne é a base de operações de Satanás. Você está entendendo, irmão? Então Satanás ele não entra em você, porque ele não tem domínio sobre você. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai manter distância, ele vai fugir, ele vai vazar de você quando você se submete a Deus. Então submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo ele não controla os crentes, o diabo não entra na vida do crente. Quando alguém fala assim, mas o cara era crente e ficou endemoniado. Crente ele não era. Ele podia ser pastor, podia ter título de teólogo, poderia até liderar uma igreja com 50 mil pessoas. Mas se ele ficou endemoniado, ele não teve a experiência completa com Jesus, porque não tem como. Simplesmente assim. Então, olha só, presta atenção. A carne, ela é a base de operações de Satanás. Todo o pecado que Satanás opera na tua vida, ele opera através da carne. E qual é a maneira de eu matar a carne, gente? É andando no Espírito o tempo todo. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Então às vezes você diz assim, Senhor, mas pastor, mas eu preciso mesmo. Qual é a importância de eu andar no Espírito e não na carne? Irmão, é o teu GPS. É o teu GPS. É igual você ir para qualquer lugar sem GPS. Que tem lugar que a gente se acostuma a ir, irmão. E tem lugar que a gente se acostuma a ir sem a direção de Deus. Agora, quando você vai a um lugar desconhecido, o que você procura? O GPS. E o GPS ele vai dar direção para você. Então, da mesma maneira, tem crente casando mal, fechando mal os negócios, comprando errado, cuidando mal da saúde, fazendo um monte de coisa. Por quê, irmãos? Porque não busca orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer que você se torne um santarrão. O Espírito Santo não quer que você se torne um religioso, nem um fanático. O Espírito Santo só quer que você ande junto com Ele e dê para Ele o devido espaço que Deus já providenciou quando Ele implantou em você a centelha divina, que é a divisão do Espírito dentro da tua vida. Você é um ser espiritual e eu já dei prova do quanto que você é espiritual. Principalmente no momento em que você está com fome de Deus e você nem sabe o que é isso. Mas você está longe da casa do Senhor, você sente falta. Você não vem no culto, você sente falta. Você não ouve música, você sente falta. É impressionante, irmão, que a gente chega no presídio, pega o violão lá e canta qualquer música antiga. Sabe o que os presos fazem? Começa a chorar, irmão. Porque o espírito deles sente falta do tempo que eles estavam na igreja cantando Sou uma florzinha de Jesus e virou um soldado do PCC. Mas por quê, irmão? O espírito. Aquilo que você alimenta o teu espírito não larga você nunca mais. Aquilo que machuca a sua alma,
Você pode ser curado, liberto e tratado através de terapia. Agora, as impressões que o Espírito Santo deixa na sua vida, por isso que é importante trazer as crianças para a casa de Deus, são marcas que elas vão levar, que nunca mais elas vão perder, irmão. Tem gente que só frequentou até a adolescência a igreja, depois meteu o pé na jaca, foi para a bandidagem. Você vai lá no presídio, irmão, e você pergunta o cara, vem cá, você estava preso, quando que eu estou cantando um hino aqui, você está chorando? Você era crente e foi preso? O cara, não, eu estava afastado, 20, 30 anos da casa do Senhor. Mas, cara, como é que esse hino mexe contigo? E você vê um cara que esfaqueou, um cara que estuprou, um cara que fez uma desgraceira, aquele cara chorando igual uma criança. Por quê? Porque o espírito dele foi reativado. Irmão, isso é muito forte, irmão. Andar cheio do espírito é uma coisa muito séria. E andar vazio do espírito é tão grave quanto andar vazio de qualquer coisa. Nós não queremos a nossa despensa vazia, não queremos o nosso guarda-roupa vazio como um mostruário de cabide. Nós não queremos a nossa conta bancária vazia, mas nós aceitamos a nossa vida vazia do Espírito Santo, que é a única coisa que não deveríamos aceitar, é uma vida vazia do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui, irmãos, ontem e hoje aqui, despertando essa igreja, enchei-vos do Espírito, mas não é enchei-vos do misticismo, não é enchei-vos do espetáculo do avivamento, não, enchei-vos da humilhação, do quebrantamento, da cara no pó, no sair do celular para poder ouvir a face do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Eu falei isso aqui na última vez que eu vim aqui, que naquela última vez que eu vim aqui, que tinha uma pessoa que eu tinha atendido, eu peguei o Instagram do cara e falei assim, irmão, abre seu Instagram aí. Ele abriu. Deixa eu ver aí quantas horas você está no Instagram. Eu não sei ver, eu mostrei a ele. Irmão, 8 horas por dia no Instagram. Como é que um cara desse vai se encher do Espírito, irmão? Então a lei espiritual é a mesma da física. Dois corpos não estão no mesmo lugar, não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não dá para o Espírito Santo Instagram, irmão. Não dá para o Espírito Santo acompanhar a vida de celebridade. Não dá para o Espírito Santo ficar vendo vídeo de gente sendo arrastada, gente tomando tiro. Irmão, que negócio é esse? Que troço maluco é esse, irmão? E eu estava malvadão no começo do ano, falei, Jesus me liberta. E eu acompanhava 3 perfis daqueles bandidos se dando mal, sabe? Irmão, como eu gostava de ver os bandidos tomando tiro. Aí eu falei assim, Senhor, que isso, meu Deus. Jesus morreu, o mesmo sangue que Jesus derramou por mim, pelo Billy Graham, derramou por esse cara. E eu estou achando graça. Eu confesso que eu continuo gostando, mas pelo menos eu não estou seguindo o perfil. já é um bom começo. Já estou sendo liberto. Então, irmãos, olha só, quando a gente vê, irmão, o nosso tempo, que deveria ser para ler a palavra de Deus, está sendo destinado para ver coisa que a gente já faz, ou que a gente já conhece, ou todo mundo falando a mesma coisa, e a gente está lá, vê um, falou igual. Irmão, pelo amor de Deus, cadê a tua vida na palavra? A palavra é a espada do Espírito. Quanto mais palavra você tiver, mais tu vai atacar a Satanás, porque a espada é uma arma de ataque. Aí depois você não sabe que na tua casa capeta está cirandando, na tua empresa o capeta está cirandando, na tua saúde está tudo um regaço, as finanças pior ainda. O que a internet está te dando, irmão? O que o Instagram, TikTok, graças a Deus venci o TikTok, nunca tive conta no TikTok, graças a Deus, e não condeno quem tem não, tá, irmão? Mas o que acontece? Você tem que tomar cuidado, que as coisas estão te roubando de Deus. E ontem falei uma coisa aqui que me deixa estarrecido, pastor Coca, que na época da pandemia, quando eu vi aquele monte de gente morrendo, só eu conheço 2 rapazes que enterraram o pai e a mãe na época do Covid. Já pensou que é um negócio desse? O cara em 1 mês enterrar os 2 e passar a morar sozinho numa casa. Irmão, quando essa tragédia aconteceu, morrendo rico, pobre, magro, gordo, feio e bonito, crente, desviado e ateu, todo mundo morrendo de igual modo. Eu falei, cara, e aquele povo da igreja, cadê a igreja? Cadê culto online? E o povo querendo culto online. Eu falei, meu Deus, quando abrir as igrejas, vai ficar igual Maracanã, dia de Fla-Flu.
Irmão, o povo não está nem aí para Deus, está pouco se lixando para as coisas de Deus. Eu pensei que o povo ia voltar faminto, voado. O povo voltou pior ainda, irmão. Não é todo mundo não, mas grande parte parece que se acostumou a não congregar. É impressionante. E a mesma coisa agora. O pavio da bomba já curtinho, ó. Israel, Irã, aquele rolo todo acontecendo. A volta de Jesus, ó, chegando com vontade, irmão. Pode ser que você não volte para casa hoje. Pode ser que Jesus volte daqui a 3 minutos. Mas tem gente que perdeu o temor, meu irmão. Perdeu o temor. Eles estão mais preocupados com a eleição de 2026 e com Bolsonaro ser preso ou não ser preso do que com a volta de Jesus. Que troço é esse, irmão? Não tem mais Espírito Santo na igreja? Quer dizer que aqui a gente fala de tudo, aqui a gente vive para tudo, menos para preparar a igreja. O Espírito Santo é que vai preparar a igreja para a volta de Jesus, irmão. Não é Deus que vai preparar. Jesus já morreu por ela. Quem está preparando a noiva? É o Espírito Santo, irmão. Então como é que você vai estar preparado se você faz de conta que não existe Espírito Santo? Não. Então nós precisamos ser despertados pelo Senhor. A vida cristã é a nossa jornada, o Espírito Santo é o nosso guia. Eu vou observar algumas anotações que eu fiz aqui. Andar no Espírito não é uma opção para o crente, é o caminho natural de uma vida cristã. Então nós precisamos entender isso o tempo todo. Viver no Espírito e não andar na obra da carne. E depois nós vemos a diferença que tem. Eu falarei sobre isso à noite, sobre as pessoas que andam na carne, manifestando a obra da carne, e aqueles que frutificam o fruto do Espírito. Irmão, que diferença que tem em todos os aspectos. Você vê como que o Espírito Santo muda famílias, empresas, organizações, tudo isso, o quê? O fruto do Espírito, irmão. O que todo mundo quer, na verdade, é casar. Toda mulher quer casar com um homem cheio do fruto do Espírito. Esse não é o nome que ela dá. Mas quando ela lê Gálatas capítulo 5, a partir do 16, ela diz: eu não quero casar com esse cara aqui da obra da carne, Deus me livre. Irado, prostituto, violento, beberrão, viciado, não quero. Eu quero casar com um cara assim, ó, amor, paz, alegria, mansidão, paciência, assim por diante. Então toda mulher quer casar, na verdade, com um homem cheio do Espírito Santo. E toda mulher natural e inteligente foge de um homem que manifesta na vida dele a obra da carne. Você quer dizer que o Espírito Santo não tem nada a ver com a gente? É claro que tem, irmão. Até nas nossas escolhas para casar, nós buscamos inconscientemente pessoas seladas pelo Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Então, irmão, nós precisamos pedir perdão a Deus pela maneira como temos tratado, a maneira desonrosa, tratar do Espírito Santo realmente não como uma terceira pessoa, como uma pessoa descartável. Não tem como um crente viver sem o Espírito Santo, irmão, não existe isso. A partir do momento que você nasce no Espírito, você passa a ter a necessidade espiritual. Assim como quando você nasce na carne, você tem necessidade de líquido e de comida. E dentro da comida, proteína e carboidrato. Da mesma maneira, você como crente, a partir do momento que você nasce no Espírito, você tem necessidade que, se elas não forem nutridas, elas vão trazer problema para você. E qual é o problema, irmão? Meu Deus, qual é o maior problema dos problemas espirituais, irmãos? É que eles não são discernidos pelos olhos nem pelo coração. Apóstolo Paulo disse em Coríntios capítulo 4, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e só os espirituais saberão discernir. Então tem coisas na sua vida, você vai no médico e não descobre, faz psicologia, faz terapia, faz psicanálise, faz whatever, mas você não sabe onde é que está. Mas por quê, irmão? Porque é algo espiritual, e isso se discerne espiritualmente. Você precisa entender isso. Por isso que não dá para viver. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não anda no Espírito, tem coisas que você nunca vai entender o porquê. Aí você faz a psicologia, faz uma terapia, que o cara vai trabalhar de alguma maneira, ou vai para a psicanálise fazer alguma coisa de regressão. E aí o que acontece? Cada um vai dar uma palavra sobre, porque, irmão, o cara está ali, você pagou ele para ele te falar alguma coisa, igual o terapeuta. Às vezes ele nem sabe exatamente o que é, mas você foi lá para ouvir, ele vai ter que te dar algum diagnóstico. Olha aí, irmão, o perigo.
E o Espírito Santo está falando assim, ó, eu sei onde é esse problema e eu sei onde começou esse problema, mas você não quer me ouvir. Você rasgou o versículo que diz, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te dizer as coisas ocultas que você não sabe, mas que eu quero te revelar. Você não me clama, como é que eu vou te falar se você não me clama? Está vendo, gente? Os benefícios de andar no Espírito, os benefícios de andar na dependência de Deus. Às vezes é um comportamento de um filho. E quantas vezes os pais corrigem o filho, quando na verdade não é uma coisa comportamental, é uma coisa espiritual. Às vezes aquela criança, ela não está endemoniada, mas ela pode ser, ela não está possessa, mas pode ser uma obsessão. Existem cerca de 5 manifestações demoníacas. E geralmente a gente só diz, o diabo manifestou quando a gente vê alguém possesso. Não, irmão. Tem a vexação, tem vários outros nomes. Estão entendendo? E às vezes o diabo só fuxica na cabeça do cara. Não é possessão, é opressão. Aí tem a infestação, que é quando um ambiente é tomado por demônios e você não sabe. Às vezes na sua empresa é assim. Meu Deus, nada aqui flui. Já contratou o consultor, já mudou a logomarca, já criou lá a missão, visão, propósito, já fez tudo, esse trem não vai para frente. Muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, às vezes é porque foi tudo mal feito. Não é porque você fez que vai dar certo. Se fizer tudo isso errado, vai dar tudo errado. Organizadamente errado. Agora o que acontece? Você pode discernir, orar, e Deus vai dar direção. Olha, você tem que tirar fulano, tem que tirar fulano, tem que trazer isso para cá, tem que parar com essas práticas ilícitas, e às vezes até sonegação de imposto, e Deus vai abençoando, irmãos. Mas mais uma vez, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então às vezes o diabo não entra na tua casa para sacudir, ele entra na tua empresa, porque ele sabe que a tua empresa é a tua fonte de renda, e sem renda, ninguém fica em paz sem renda. Então entenda, irmão, pense como o inimigo pensaria. Então às vezes o diabo ele vai tentando te convencer, você é incapaz, você é limitado, você não tem poder, olha a tua família, isso aí, concorda com isso, aceita isso, é assim mesmo e tal. Irmão, quantos homens, irmão, cisma que a mulher está traindo ele, e não tem quem convença o cara de que a mulher não está dando mole para ninguém, só tem ele na vida dele. Mas o que, irmão? Vai aquela obsessão. O cara dorme e acorda desconfiado da mulher. O diabo ciranda no meio da família. Vamos fazer terapia de casais? Vamos. É claro que o terapeuta vai falar as ferramentas que ele tem. Mas, irmãos, eu conheço terapeutas cristãos que atendem as pessoas e falam assim, olha, eu podia te enrolar aqui mais uns 6 meses, mas é o seguinte, teu problema é espiritual, não vou resolver não. Eu sou cristão, vamos encerrar a sua sessão aqui agora, e vamos ali, no hall de entrada da minha clínica, eu vou orar por você, e você vai buscar ajuda espiritual, porque o teu problema é espiritual. Tem uns que já fazem isso, graças a Deus. Então a gente precisa discernir. Às vezes é o seu filho, às vezes essa coisa, meu filho, eu sei que existe autismo. Tanto que a minha igreja foi uma das primeiras no Mato Grosso do Sul a ter treinamento para as professoras kids cuidarem dos autistas. Agora, irmão, tem muito problema espiritual escondido atrás de um laudo de autismo e às vezes até TDAH. Eu tenho TDAH, eu não estou endemoniado. Não é o diabo que tira a minha atenção, é o TDAH mesmo. Mas o que acontece? A Ritalina resolve, eu não preciso nem jejuar, é só tomar Ritalina. Então resolve, eu não vivo tomando, só quando eu preciso, estou debaixo de missões prolongadas. Mas irmãos, entenda aqui uma coisa. Mas como é que eu vou saber se é TDAH ou se é T-demônio H? Entendeu? Como é que eu vou saber se é autista ou autismo ou se é uma outra coisa? É só no espírito que você discerne. E aí às vezes já dá o diagnóstico de autismo, porque não dá para ter uma comprovação física com exame de sangue nem nada. Aí o quadro comportamental aponta para o autismo. Mas qual é a origem desse comportamento? É realmente comportamental? Ou é um comportamento que é fruto de uma perturbação espiritual? Então é isso que eu estou te falando, irmão. Graças a Deus que hoje tem diagnóstico para tudo. Mas não fica escorado no diagnóstico, porque as coisas espirituais se resolvem espiritualmente. Então, nesta manhã,
onde eu só falei 30% do meu esboço, eu quero que você esteja se lembrando dessas verdades. Que o Espírito Santo é uma pessoa que você não pode tratar com descaso, nem como uma pessoa inferior a Deus. Está vendo quanto que o Espírito Santo interage na nossa vida o tempo todo e às vezes a gente esquece? Jesus não vai vir falar para você, vai por aquele caminho. Não, isso é papel do Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, de conhecimento, discernimento, isso é papel do Espírito Santo. Então o tempo todo, até quando você não imagina, o Espírito Santo está te dando coordenadas. Então não é para você agora virar um esotérico, Espírito Santo, não é isso. É oração, palavra, jejum, quebrantamento, renúncia da carne, morte do orgulho, morte do eu. Tudo isso, quanto mais a sua carne morrer, mais evidente o Espírito será na sua vida, em nome de Jesus. E assim você será cheio do Espírito. E mais uma vez lembrando, não é o Espírito Santo que vem e vai tomar você. Existem momentos assim, em que tem um grupo da igreja que mergulhou no Espírito e o Espírito respondeu pegando a igreja inteira. Mas tudo começa com pessoas que mergulham no Espírito. O Espírito Santo não vai arrombar a sua casa, mas se na tua casa tiver um só clamando pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai tomar a tua casa para a glória de Deus. Porque já tiveram nações que foram tomadas pelo Espírito, que tinha um intercessor, e o Espírito foi lá e lambeu a nação inteira, o fogaréu. Então imagina na sua casa, que tem 4, 5, a minha tinha 13, com licença do número, mas o que acontece? Na minha casa eram 13, que eram 11 filhos, mas meu pai e minha mãe, tinha que ser 12, né, irmão? Ou 14, sair desse trem. Mas o que acontece, irmão? Entenda que o número da minha igreja é 1393. Eu já procurei lá na prefeitura, não dá para mudar isso aí, não? Aí, irmão, professor, só falar 1393, é menos mal, né? Irmão, eu tenho tanto problema com a esquerda, que até minha orelha esquerda, irmão, perdeu a audição, já pensou? A esquerda roubou até minha audição. Aí, o que acontece? É piada, tá, irmão? Não é brincadeira não, tá? Não leva isso pro teu coração, não, em nome de Jesus. A palavra é espiritual. Então, eu sei que agora eu fui carnal, mas a palavra é espiritual. Então, irmãos, entenda aqui que tudo isso, na minha casa tinham 13 pessoas, e através da oração do meu pai e da minha mãe, todos nós fomos levados para o Senhor. Você imagina o que não pode acontecer na sua casa para a glória de Deus. Então ore, clame. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus. Pode ter uma reunião, um congresso com reteté, fogaréu, gente levantando a cadeira de roda, pode. Mas isso são acontecimentos. No dia a dia, você tem que viver uma vida agarrado com o Espírito Santo. Acordando todo dia, dizendo, Espírito Santo, mais um dia, hein, para a gente triunfar, para eu encher meu ambiente de trabalho com a tua glória, com a tua presença. Me ajuda, Espírito Santo, me dá discernimento, para ver se aquele cara é chato mesmo ou se ele está endemoniado, entendeu? E se ele é chato eu vou enquadrar, se ele está endemoniado ele vai ser liberto. Agora, o meu ambiente de trabalho vai mudar em nome do Senhor Jesus. Aí tu vai olhar para a tua conta bancária, em vez de só repreender o devorador, você vai falar, Senhor, eu confesso que eu sou o devorador, eu vou parar de gastar o dinheiro e vou administrar meu dinheiro. Aí o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Que tem gente repreendendo o devorador, mas o devorador é ele mesmo. É aquele cara que ele vê lá no espelho quando está escovando dente, aquele que é o devorador. Então, nós precisamos discernir as coisas espiritualmente, sentindo que Deus falou com as irmãs aqui de maneira poderosa, né? Glória a Deus. Né? Falar em esposa, irmão e mulher, você não imagina o quanto que minha mulher está triste, né? Eu perdi 70% da audição aqui e 30% daqui. Aí quando eu chego em casa eu tiro o aparelho, né? Aí a mulher, amor, você está me ouvindo? Então, hoje eu não vou conseguir te ouvir não. Irmão, que libertação, viu? Muito bom. É muito bom ser surdo. Então eu estou brincando, irmãos. Eu sei que eu tenho que ouvir com a minha mulher, né? Se eu não ouvir minha mulher, alguém vai ter que ouvi-la, né? Então que seja eu. Meu Deus, né? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar em nome de Jesus. E eu quero que você saia daqui discernindo a voz de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? Irmão, uma coisa muito linda, quero chamar os músicos aqui. Preste atenção, irmão, é nisso que eu vou falar com vocês. Vocês sabem, né? Eu sou músico, trabalhei muito tempo na área de adoração, gravação, composição, estúdio, tudo isso. E esse meu trabalho também me ajudou, né? Na verdade, a partir do Covid, que a minha audição ficou muito comprometida.
Mas pelo fato de eu ter sido músico e expor meu ouvido a muita frequência, eu aos poucos fui perdendo, irmão, a audição. E eu não tinha notado. E aí, primeira vez, irmão, que eu botei o aparelho regulado, né? É pequenininho assim, igual um ponto eletrônico. Irmão, que isso? Eu acordei em casa, irmão, eu ouvi passarinho. Falei, meu Deus, tem passarinho aqui em Campo Grande. Irmão, eu estava achando que eu estava morando na Avenida Paulista. Eu não ouvia mais passarinho. Quando eu botei, meu Deus, o passarinho. Meu Deus, que moto barulhenta. Mas eu ouvi o passarinho, irmão. Aí meus filhos chegavam perto, eu já estava ouvindo os passos dele. Porque você vai, não é que você deixa de ouvir tudo. Principalmente os sons mais agudos, os detalhes, você vai perdendo. Irmão, no dia que eu botei aquele aparelho de novo, eu falei, meu Deus, olha só, a minha mulher conversando baixo comigo e eu entendendo. E eu preciso perguntar, o quê? O quê? Eu esqueci o aparelho em Campo Grande, por isso que eu estou perguntando o quê para um monte de gente aqui que está falando comigo. Mas o que acontece, irmãos? O aparelho restaurou a minha audição. E eu quero que nessa manhã o Espírito Santo esteja restaurando o seu discernimento. Que nessa manhã o Espírito Santo possa colocar lente nos teus olhos, um aparelho no teu ouvido, que o Espírito Santo aumente a sensibilidade do teu coração, para você dizer, pastor, eu não estava mais discernindo que isso era pecado, pastor, eu bati a boca com todo mundo e eu dizia que era meu comportamento, que eu sou bravão. Não, isso é pecado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo aumenta a nossa sensibilidade, nós começamos a viver segundo o propósito do Senhor, em nome de Jesus, amém?